Tal como prometido, este vídeo serve para responder a algumas das principais perguntas sobre a atual greve em curso, que envolve não só o pessoal docente, mas também o pessoal não docente. Como são algumas, eu fiz uma seleção de 10 e pedi ao Bruno para me ajudar não só com as perguntas, mas também a controlar o tempo para tentar que o vídeo não fique demasiado longo. Não sei se vai ser possível, mas... Claro que vai! O Bruno vai ajudar. Ok, eu sei que não cumpri absolutamente nada do que eu tinha prometido, peço desculpa, sei que não é o melhor exemplo, acho que em vez de 1 minuto para cada devo ter gasto uns 2 minutos para cada. Vamos fazer assim, fica o vídeo com capítulos assinalados no YouTube, acho que é mais fácil, e depois, olhem, vocês se quiserem só ouvir uma parte, ouvem só uma parte, e vou tentar para a próxima vez ser mais sucinta, peço imensa desculpa. Qual o principal motivo desta greve? Eu acho que há aqui uma diferença entre o principal motivo que fez esta greve arrancar e o principal motivo que faz esta greve continuar, acho eu. Concordas? Sim, concordo. Ok. Então, sobre o principal motivo que fez esta greve arrancar, foi o Conselho Interconselhio de Diretores, uma proposta do Ministro da Educação que no fundo faz com que as câmaras selecionem conselhos de diretores nos seus municípios e esses diretores iriam contratar docentes com base em perfis e mapas, ou seja, não com base na sua formação, no seu serviço, no tempo de serviço, etc., mas com base em perfis, o que permite muitas vezes, e como já vimos anteriormente nas primeiras contratações de escola que houve, que sejam favorecidas algumas pessoas, não propriamente por serem as que estão mais preparadas para aquele lugar, mas porque têm os contactos certos, digamos assim. Ou exatamente o contrário, pessoas que seriam indicadas para ali e que deveriam ser selecionadas, mas não o são porque têm algum tipo de problema, imagine-se, por exemplo, com aquele diretor ou com aquela Câmara Municipal, não é? E isso foi, digamos, o motivo que fez arrancar, até porque já há uma conversa sobre a municipalização do ensino há muito tempo, não é só em Portugal, é um pouco por todo o mundo, e também por isso vemos que um pouco por todo o mundo há hoje professores em luta, na verdade, porque os planos são um bocado emanados do Banco Mundial e reflete-se a falta de investimento no ensino. E aqui chegamos ao motivo principal pelo qual esta greve continua e continua a crescer, e é no fundo a falta de financiamento na escola pública, que leva a profissionais altamente desgastados, com carreiras que são muito pouco valorizadas, e faltando muitos profissionais, a sobrecarga, a falta de condições, e é sobretudo isso que faz com que esta greve esteja ainda a decorrer e a precisar de respostas que o Ministro até hoje ainda não se disponibilizou a dar. Já vou em 2 minutos. Olhem, isto é uma desgraça, eu peço desculpa, porque eu não consigo fazer isto, eu não consigo explicar em menos tempo. Está tudo bem, Renata, não te preocupes. Desculpa, Bruno. 2 minutos. E vocês também. Olha, a primeira já falhou. Ok. Fazemos o que podemos. Então, Renata, porquê a greve por tempo indeterminado? Porquê a greve por tempo indeterminado? Olha, a greve por tempo indeterminado surge porque foi a proposta mais votada de todo um conjunto de propostas, numa sondagem que foi colocada à votação em blogs de professores. Eu não sei se vocês sabem, os professores usam muito blogs ainda, e o STOP, o Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, que foi quem lançou esta greve a 9 de dezembro, sabendo que muitas pessoas se andavam a queixar das lutas rituais do sindicalismo tradicional, as greves fofinhas de 4 em 4 meses, muito espaçadas, que depois não causam mais moça a quem as faz do que ao governo propriamente, e não arrancam grandes vitórias. Então foi feito um plenário do STOP, em que várias pessoas apresentaram propostas, a própria direção do STOP também apresentou uma proposta de luta, e isso foi levado à votação em alguns blogs de professores, para garantir que a votação era independente da direção do sindicato, não é? Para ser transparente e se garantir que não era o sindicato, a direção do sindicato, que estaria a forçar a proposta que tinha colocado no plenário. E a verdade é que a proposta da direção do STOP ficou em 4º lugar nessa sondagem, e em 1º lugar ficou a proposta da greve por tempo indeterminado, que foi feita por um associado. Se houvesse um X número mínimo, já não sei se eram 2.000, isso está tudo na internet, vocês podem procurar, mas essencialmente foi isso. Foi votado e o STOP, no fundo, fez aquilo que se tinha comprometido a fazer, que foi democraticamente respeitar a decisão da classe que representa, e convocou a greve por tempo indeterminado. Os outros sindicatos não deviam ter sido convidados?
Os outros sindicatos deviam e foram convidados, como eu tinha acabado de dizer, a proposta da greve por tempo indeterminado não era a proposta maioritária da direção do STOP, porque caracterizavam que não havia condições ainda para uma greve por tempo indeterminado, porque tem estado tudo muito parado. Aliás, se vocês pensarem, não há uma greve geral em Portugal desde 2015, não é? Também podemos, noutro vídeo talvez, falar sobre o porquê, mas independentemente disso, a direção do STOP, sabendo que estava à frente de um sindicato muito pequenino de professores, a primeira coisa que fez foi contactar todos os outros sindicatos para os convidar a juntarem-se a também, em conjunto, convocarem esta greve, que foi então o pedido, no fundo, de milhares de professores. O problema é que todos os sindicatos o que fizeram foi reunirem-se no dia 1 ou no dia 2 de dezembro e, em vez de decidirem juntarem-se, decidiram marcar uma manifestação para março, o que obviamente as pessoas consideravam demasiado tardio, e o STOP avançou ainda assim porque comprometeu-se, e a democracia é isso mesmo. Qual foi, até agora, o momento mais importante desta luta? Ok, atenção, esta é uma luta que já tem cerca de 1 mês e meio e por isso neste momento ela já teve alguns momentos importantes. Eu acho que já dá para ver um bocadinho a luta quase com algumas etapas. Então, sim, tentando ser rápida, a fazer a passagem da cronologia, é um momento muito importante, obviamente, o próprio dia 9 de dezembro, que foi o arrancar da luta de todos os professores, né? Nesse dia arrancou a luta dos docentes e arrancou com uma greve por tempo indeterminado, com protestos em frente às escolas, ou seja, acho que é um momento importante porque há muito tempo que não se via uma greve em que os professores não vão para casa, vão sim para a frente das suas escolas com cartazes, com megafones, a protestar e também a tentar falar com os outros colegas, com os alunos e com os pais sobre os motivos pelos quais estão em greve. Foram dias e dias de pessoas à frente das escolas, à chuva, a protestar, escolas a meio gás e etc, mas havia muito pouca coisa a sair na comunicação social, então eu considero que a primeira manifestação que foi feita no dia 17 de dezembro, aí uma manifestação de professores, foi de facto muito importante porque rompeu completamente o cerco mediático. Nós fomos do Marquês de Pombal à Assembleia da República, e foi a tal manifestação dos 25 mil e a partir daí de facto conseguimos mudar o jogo e conseguimos que pela primeira vez em muito tempo começassem a dar mais atenção aos problemas dos professores e da escola pública. Ok, primeira etapa, 9 a 17 de dezembro, depois veio o Natal, vieram as férias, o Natal, etc, e havia, eu acho, alguma preocupação sobre como continuar, como fazer com que até as coisas, a luta crescesse e se expandisse. Houve um momento muito importante que foi no dia 27 de dezembro, um encontro nacional de todas as comissões de greve, 2 dias depois do Natal, né, e as pessoas vieram, eu também estive lá, e foi muito bom porque foi aí que nós tomamos uma decisão importantíssima e que vem dar ao outro momento que eu acho que é importantíssimo, eu acho que de todos os que eu falei até agora, provavelmente o mais importante, que é o dia 4 de janeiro, dia em que a greve deixou de ser uma greve só de pessoal docente e passou a ser uma greve de toda a escola pública, ou seja, de todo o pessoal docente e não docente. Isso marca, na minha opinião, um momento-chave, porque de facto nós, se estamos a falar sobre ter condições na escola pública, eu tenho falado com muitos colegas sobre isso desta maneira, apesar de eu ser de letras. A escola pública, a escola, é de facto um ecossistema, não é? E para ter esse equilíbrio, todas as partes desse ecossistema têm que estar bem e não adianta de nada melhorar uma pequena parte e dar-lhe ali um pequeno remendo se depois continua a faltar todo o resto, não é? E nós não conseguimos ter uma escola em condições, mesmo para os professores conseguirem fazer bem o seu trabalho, se faltam os psicólogos, faltam os assistentes, faltam os auxiliares, faltam os terapeutas da fala, falta tudo e mais alguma coisa, obviamente que todo o trabalho é colocado em causa e é isso que se vê em muitas escolas deste país. Então eu acho que o momento do 4 de janeiro de abranger a greve a toda a escola pública, não é? Todos os trabalhadores da escola pública é essencial. Depois, esse foi o início da etapa que vem culminar na manifestação de dia 14 de janeiro,
a dos 100 mil, que foi então do Marquês de Pombal ao Terreiro do Paço, e obviamente que esse é outro momento de grande impacto e importantíssimo, porque foi um momento de toda a gente de norte a sul do país marchar em defesa da escola pública, e que juntou tanto pessoal docente como pessoal não docente em defesa da escola pública, e obviamente que foi um momento incontornável desta luta, e que mais uma vez garantiu que nós começamos a debater enquanto sociedade civil de facto o quão mal está a escola pública. Então, resumindo, diria que até agora os 4 momentos mais importantes foram: 9 de dezembro, o arranque da greve para o pessoal docente; 17 de dezembro, a manifestação de professores que foi até à Assembleia da República; depois, 4 de janeiro, o arranque da greve com o pessoal não docente a juntar-se; e dia 14 de janeiro, a marcha pela escola pública, que foi do Marquês de Pombal ao Terreiro do Paço. Que não é uma pergunta, é uma afirmação. Juntar o pessoal não docente é errado. E aquela, não é pergunta, sim, esta é a única que não é pergunta, mas está ali na mesma, juntar o pessoal não docente é errado. Olha, é errado... Mas já respondeste a esta? Eu já respondi, sim, eu já respondi, mas desculpem lá, vou só, assim, muito curtamente. É assim, nós temos uma tradição em Portugal, não só em Portugal, mas sobretudo em Portugal, alimentada pelas centrais sindicais de divisão da classe trabalhadora entre setores. Neste caso até é particularmente grave, porque estamos a falar da educação no seu conjunto, e como eu disse há pouco, não é possível remendar uma partezinha e não remendar a outra. É muito bonito ver a solidariedade entre colegas, é muito bonito ver professores que começam a compreender que o seu trabalho não é nada se o resto da escola e se o resto dos profissionais que os apoiam também não estiverem bem, e ainda bem que estamos a quebrar muitas barreiras e que estamos a conseguir reconhecer pela primeira vez que colegas não são só professores, colegas também são as auxiliares de ação educativa, colegas também são as psicólogas, as terapeutas da fala, e todos e todas aquelas que trabalham nas escolas, porque são todos juntos que conseguem garantir aquilo que nós queremos dar às nossas crianças, e isso é inegável. O que consideras ataques por parte do governo? Ok. Então, ataques por parte do governo, eu acho que há 2 tipos de ataques. Uns vão no sentido de enfraquecer a greve, digamos, por exemplo, quando falamos sobre o ataque que houve, ou a tentativa à legalidade dos fundos de greve, ou quando começaram a dizer que se as pessoas fizessem greve só a uma parte do dia, que lhes ia ser descontado o dia todo. Os pareceres da DGEST, de câmaras e tudo, no sentido de um bocadinho respaldar as escolas que ficam abertas, mesmo que não tenham grandes condições para estar. Digamos que essa foi a parte da legalidade, e que agora tem o seu supra-sumo na proposta do Ministro de colocar serviços mínimos, e isto obviamente é até o maior ataque até agora, porque ele foi fazendo ataques sucessivos, notando só aqui, em pequena parte, a hipocrisia do Governo, que deixa milhares e milhões irem impunes e está pejado ultimamente de escândalos de corrupção que saem a público. Sobre isso nada, e de repente o Governo está preocupado com meia dúzia de euros de fundos de greve que trabalhadores solidariamente recolhem entre si para conseguirem aguentar mais tempo a greve, num contexto de crise económica brutal em que os salários não chegam para absolutamente nada, não é? E esses são os ataques mais a nível do que é a legalidade. Os outros tipos de ataque vão mais no sentido da imoralidade da greve, e também tem a ver, por exemplo, com esta questão dos fundos de greve, mas com a tentativa de, primeiro foi de dizer que estas pessoas que andavam a falar da municipalização e dos conselhos eram todas umas loucas, e que os professores estavam todos a ser indrominados, não é? Como se nós fôssemos todos uma cambada de gente que não tem cabeça para pensar, ou seja, tentando isolar os professores perante a opinião pública. E agora, com a questão dos serviços mínimos, não é? Ele também tenta colocar o ónus na questão das crianças que não teriam acesso a refeições, quando na pandemia, por exemplo, em situações de crise, já houve escolas abertas garantidas pelas câmaras, ou seja, não é por causa de um sindicato recusar aquilo que é ilegal, ou seja, serviços mínimos que vão atacar o direito à greve e que não estão previstos na Constituição, que são obviamente ilegais, e tenta por aí explorar a opinião pública para isolar a greve. Mas felizmente eu penso que as pessoas têm compreendido estas jogadas do Ministro, que no fundo acaba por ser um excelente aluno de Maria Lourdes Rodrigues, que disse em tempos que
perdeu os professores, mas ganhou a opinião pública e ele está mais ou menos a tentar fazer a mesma coisa, mas penso que até hoje não tem resultado, não é? Nem o pau, que são estes ataques, nem a cenoura, e é quando volta e meia ele aparece com umas pseudo-propostas que de repente vão muito mais além, como ele diz, do que aquilo que os sindicatos tinham imaginado, só que não. Estamos lixados. Estamos. Achas que a opinião pública está mais com o ministro ou com os professores? Pois, também acho que já respondi um bocadinho a isto. Eu penso que neste momento, apesar de todas as tentativas do ministro com os seus opinion makers e todas as instituições a que ele tem acesso que podem gerar alguma pressão na opinião pública em relação à greve, a verdade é que as pessoas sabem que as escolas, tal como os hospitais, se vêm degradando, sabem a falta de condições que há, a falta de profissionais, sabem que no ano passado houve 26 mil alunos que não tiveram professor a uma ou mais disciplinas o ano todo, sabem que este problema não é de agora, sabem que faltam os psicólogos, não é? É um psicólogo para cada 1000 alunos, obviamente que isso não chega, sabem que os salários são uma miséria, que há professores que andam sempre para trás e para a frente, às vezes um tempo a viver em carros, a viver em tendas, em parques de campismo, tudo e mais alguma coisa, e eu acho que é óbvio que de facto esta greve é mais do que justa e por isso a opinião pública está connosco. E só para acrescentar, a greve não é só dos professores, acho que as pessoas estão solidárias com os professores, mas também estarão solidárias com todos os profissionais da educação, o que engloba, mais uma vez, o pessoal não docente, ou seja, os psicólogos, as auxiliares, os técnicos superiores, técnicos especializados, etc. Qual é o maior desafio neste momento? Eu acho que o maior desafio neste momento é conseguir que o Ministro, não só o Ministro da Educação, mas inclusive o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, o Governo em geral, deixe de fazer de conta que está a fazer alguma coisa e deixe de apresentar propostas, que são no fundo pequenas medidas administrativas, muitas delas inclusive não são aquilo que parecem, e convencer ou na verdade forçar o Governo a colocar em cima da mesa propostas que vão realmente atender às necessidades da escola pública e que envolvem obviamente orçamento, não é? Este é o maior desafio, é no fundo conseguir que o Ministro ou o nosso Governo deixe de despender tantos milhões para outras coisas e no que toca à escola pública continuar a deixá-la definhar, não é? Nós estamos a batalhar contra isso. Nós não queremos escolas de depósito onde as crianças são lá deixadas o dia todo para que os pais possam ir trabalhar, mas depois são escolas onde não há condições, seja condições materiais, sejam condições humanas. É isso a que a escola pública está votada atualmente, porque esse tem sido o plano do Governo e nós queremos, no fundo, com a nossa greve, com a nossa luta, exigir ao Governo um outro plano, um plano de valorização e reforço da escola pública, porque toda a gente, independentemente da sua condição, tem que ter a possibilidade de aceder a uma escola digna, com qualidade, com os profissionais necessários, e isso só se faz com investimento. Quem não pode fazer greve, como pode ajudar? Ok, eu acho que quem não pode fazer greve pode ajudar de várias maneiras. Acho que é muito bonito, por exemplo, nos protestos que são feitos em frente às escolas, onde se juntam pessoas em solidariedade. Isso acontece às vezes com pais, com alunos, mas eu acho que existe uma certa noção, e ainda bem, do que é a comunidade educativa, a comunidade escolar, não é? Essa ligação da escola com a sua comunidade próxima. E se vocês souberem de escolas que têm feito esses protestos, ou que vão organizar um cordão humano, ou que vão organizar uma marcha por município, juntarem-se a estes protestos. Outra maneira importante é, obviamente, se juntarem às marchas pela escola pública que têm sido organizadas, todas aquelas em que é feito o apelo a toda a sociedade civil para se juntar. Eu acho que é muito importante porque mostra que não são só os profissionais da educação que estão sozinhos e isolados, que é no fundo o que o Governo quer, a lutar por uma escola pública de qualidade, mas demonstra de facto que toda a sociedade do seu conjunto compreende a importância e a necessidade desta luta e contribui a uma só voz
para, no fundo, fazer esta exigência ao governo, que tem sido bastante teimoso, apesar de entrevistas escorrer suor e de vários zigue-zagues. Sabemos que eles não vão querer dar isto de mão beijada, até porque, obviamente, se os profissionais da educação conseguem esta vitória, abrem um exemplo de luta para vários outros setores que, obviamente, também estão a ser esmagados pelas políticas do governo, mas precisamente por isso é importante que toda a sociedade dê o seu contributo e mostre a sua solidariedade e ajude, no fundo, a engrossar e a tornar mais fortes estes protestos, porque a escola pública, de facto, deve ser um direito de todos. Se vocês consideram que é importante toda a gente ter acesso a uma escola pública de qualidade, então, de facto, venham juntar-se a nós, porque a luta que nós estamos a travar hoje é importante não só para agora, mas também para o futuro. O que seria uma vitória? Esta é uma pergunta bastante complexa, não é? Porque tanto no que toca ao pessoal docente como no que toca ao pessoal não docente, há várias exigências e várias necessidades a atender em cima da mesa. Aquilo que é considerado uma vitória, eu penso que tem que ser encarado de uma maneira coletiva, não é? Coletiva e, acima de tudo, também, não acima de tudo, mas em igual medida democrática. Aquilo que tem sido dito pelo STOP, o sindicato que está a organizar esta greve desde dezembro, é que quando o Ministro vier com um conjunto de propostas, elas serão apresentadas às comissões de greve. Por acaso neste vídeo não tivemos tempo para falar sobre isso, sobre este processo de criação das comissões de greve, mas também, se tiverem interesse, podem depois colocar nos comentários, ou até se tiverem outras perguntas. Mas eu penso que é importante ter uma resposta que vá ao encontro das necessidades não só do pessoal docente, como também do pessoal não docente. Acho que a questão dos salários é obviamente muito importante, mas também a da dignificação das carreiras. Obviamente que isso é feito de várias maneiras, é possível que venham propostas faseadas, propostas intermédias. Aquilo que é considerado uma vitória deve ser decidido pelo conjunto das pessoas que estão a fazer greve, e esse tem sido o compromisso, não é? Que se vier uma proposta do governo, essa proposta não será assinada dentro de uma salinha entre o governo e a direção do sindicato. Pelo contrário, o que a direção deste sindicato se tem comprometido a fazer é levar essas propostas às comissões de greve que têm estado em cada escola ou em cada agrupamento a organizar os protestos, e aí essa proposta ser sufragada para as pessoas dizerem se a aceitam ou não, e assim será tomada a decisão, e eu concordo plenamente com isso. Acho que é correto. Obrigada por terem assistido, peço imensa desculpa por não ter cumprido nada do que prometi, ou seja, ter respondido em um minuto às perguntas. O vídeo já vai muito longo, por isso até uma próxima.